Não acredite no que aconteceu com o homem que ajudou a idosa milionária na rua. É chocante. A cena se desenrolava numa rua movimentada de São Paulo, onde o sol brilhava com uma intensidade quase surreal. Ele, um homem comum, cabelos grisalhos e roupa simples, atravessava a calçada quando avistou uma senhora de idade, caída, rodeada por uma multidão curiosa. Ela tinha olhos que pareciam conter segredos de tempos esquecidos, e um colar feito de pérolas, que contrastava com sua aparência frágil. Quando ele se aproximou, o tempo pareceu parar. Alguém sussurrou. Ela é rica. Pode ser a mulher milionária que desapareceu. Uma eletricidade passou pelo ar enquanto ele ajudava a idosa. Algo arrebatador aconteceu. Com um toque suave, ela sussurrou seu nome em seu ouvido, e uma onda de choque invadiu seu corpo. O que ele não sabia era que aquele gesto simples alteraria o curso de sua vida para sempre. O olhar da idosa se tornou profundamente intenso, como se estivesse carregando um poderoso feitiço. Assim que ele a ajudou a levantar, um grito cortou a brisa suave. Cuidado! A maldição está chegando. A multidão, antes solidária, começou a recuar, murmurando assustada enquanto olhares desconfiados se cruzavam. Atenção, era palpavelhe. Before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button. It really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation make all the difference. Let's connect. O homem sentiu um nó na garganta enquanto olhava para a senhora, agora pálida como uma folha de papel. A multidão começou a se dispersar, e ele ficou paralisado, sem saber o que fazer. O eco das palavras da mulher ressoava em sua mente, como um aviso. A maldição vai te consumir. Ele se virou para fugir, mas algo inexplicável o impediu, como se uma força invisível o mantivesse preso ali. Ele olhou novamente para ela, e seu coração disparou ao perceber que o colar de pérolas começava a brilhar intensamente, lançando uma luz assustadora sobre o cenário. O que estaria prestes a acontecer com ele? Ele conseguiria escapar da maldição? O que mais essa idosa milionária escondia? A luminosidade das pérolas parecia ganhar vida, pulsando como se respondesse aos batimentos do coração do homem. Ele não conseguia desviar o olhar, hipnotizado por aquela luz. A multidão agora se afastava rapidamente, como se o tempo estivesse se estirando e a intensa energia no ar estivesse um passo à frente de todos. Mas ele permanecia ali, sufocado pelo temor. Cuidado! A voz da idosa ecoou em seus ouvidos, como uma canção de ninar transformada em grito de alarme. Algo estava prestes a desferir um golpe, e ele podia sentir que isso tinha a ver com ele. Um frio percorreu sua espinha. Ele não era um herói. Era apenas um homem comum, um trabalhador que pagava suas contas e sonhava com dias melhores. Por que essa maldição o escolheria? A mulher esticou a mão delicadamente, como se quisesse tocá-lo novamente. Mas antes que ele pudesse reagir, a luz das pérolas explodiu em um brilho ofuscante, inundando a rua com uma aura mágica e aterrorizante. Ele tentou se proteger com os braços, mas era como se dentro daquele clarão ele estivesse mergulhando em um abismo profundo e desconhecido. Então, uma voz ressoou na sua mente, calma e profunda. Você aceitaria o poder para mudar sua vida, mas lembre-se, ele tem um preço. Pergunta cruel. O que mais ele teria que sacrificar para obter algo em troca? A dúvida inundou sua mente. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, a luz desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Quando voltou a si, a rua estava vazia. As pessoas haviam desaparecido, as lojas estavam fechadas e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Ele havia sido deixado sozinho, mas algo estava diferente. Havia uma sensação estranha ao seu redor, como se tudo aquilo apenas fosse uma ilusão. Ao olhar para baixo, percebeu que o colar de pérolas agora estava em sua própria mão.
Como isso é possível? Sussurrou para si mesmo, com a boca seca. O colar tinha agora um brilho carmesim, e cada pérola parecia pulsar com um poder que ele jamais imaginou existir. Ele queria desesperadamente se livrar daquilo, mas era como se uma força invisível o envolvesse, e ele sentia a ligação cada vez mais forte. Então, uma lembrança não desejada voltou à sua mente, a voz da idosa ecoando: "A maldição vai te consumir." A preocupação rapidamente se transformou em pânico ao perceber que as coisas ao seu redor começavam a mudar. Objetos à distância tomavam formas estranhas, e sons distantes tornaram-se ameaçadores, como se um mundo sombrio estivesse prestes a emergir. Porque ele ainda estava ali. Cada instante era um peso em seu peito, e a resposta parecia cada vez mais distante. O que a mulher realmente queria dele? Que parte de sua alma ela desejava roubar? Ele precisava de respostas, e muito rapidamente. No entanto, um súbito vento frio cortou o ar, e uma sombra se delineou à sua frente, revelando uma figura encapuzada que se aproximava. Você realmente achou que poderia escapar? A voz era baixa, mas cheia de um poder estranho que o fez estremecer. O homem sentiu suas pernas falharem. O que aconteceria a seguir? Ele teria realmente a coragem de enfrentar o que estava prestes a se revelar? Quais segredos aquela noite ainda estava guardando? A figura encapuzada estendeu a mão, revelando garras que pareciam mais com as de uma besta do que de um ser humano. O homem sentiu um calafrio atravessar seu corpo. Suas esperanças de que tudo não passasse de um pesadelo começaram a se desvanecer. Aquela presença emanava um poder que tornava a escuridão da noite ainda mais opressiva. Você não deveria ter aceitado o que não compreende. As palavras soaram como um sussurro carregado de raiva e desprezo. O homem tentou recuar, mas seus pés estavam colados ao chão. Era como se o colar de pérolas tivesse se tornado uma âncora, puxando-o para a profundidade de algo muito maior do que ele. Mudou sua vida. Não esqueça, mas a mudança tem um custo. A criatura diante dele piscou os olhos, que brilhavam como as pérolas, uma luz ardente misturada à escuridão. Ele lutou contra a vontade de desmaiar, girando a mente em busca de uma solução. Qualquer resposta que pudesse salvá-lo daquele confronto aterrador. A imagem da mulher idosa surgia novamente em sua mente, os lábios se movendo nas palavras que pareciam tão enigmáticas. O que ela soubera? Como podia estar tão ligada àquele momento? Quem é você? Ele questionou, a voz mal conseguindo sair, entrecortada por sentimentos de dor e desespero. A criatura soltou uma risada ecoante, uma mistura de escárnio e pena. Eu sou o guardião da maldição que você agora carrega. Você não acredita que poder vem sem sacrifícios? O homem olhou para o colar. O brilho carmesim intensificava-se, quase como se estivesse vivo. Eu apenas queria mudar minha vida, ele balbuciou, o coração batendo descontroladamente. Ah, mas mudar não significa apenas transformar. Significa também que se perde no processo. A resposta da criatura soava como uma condenação, cada palavra cortando mais fundo do que qualquer lâmina. Você realmente não sabe o que está a ponto de fazer. O homem sentiu o peso de sua decisão se consolidando. A verdade ecoava em sua cabeça. Ele não sabia nada. Sem perceber, havia se engajado em um jogo cósmico do qual não conseguia enxergar todas as regras. Ele precisava tomar uma decisão, e o tempo estava se esgotando. Eu não tenho tempo para devaneio ou enigmas. Ele gritou, a adrenalina tomando conta. Seja o que for, quero saber o que você quer de mim. A criatura inclinou ligeiramente a cabeça, seu olhar penetrante vazando curiosidade. Alguns preferem não saber. E agora você deseja a verdade. Nesse instante, o chão começou a tremer sob seus pés, as estruturas ao redor deformando-se como se estivessem sendo puxadas para algum abismo desconhecido. O espaço vibrava com uma energia palpável, e o homem sentiu que a realidade ao seu redor se desfazia lentamente. Muitos já foram consumidos por essa verdade. Você está certo do que deseja. A voz ecoou em sua mente, um eco de sua própria dúvida. Como um alerta sombrio. As pérolas começavam a brilhar ainda mais intensamente, e então ele percebeu. Aquela luz não era apenas um sinal de poder.
Era um aviso. A pergunta se funilou em seu ser. Uma urgência quase fatal. O que ele realmente estava disposto a perder? Enquanto o chão se abria aos seus pés, a única coisa que ele pôde fazer foi gritar, o som perdido em um vácuo escuro que ecoava com promessas e maldições. O que realmente aconteceria se ele optasse pela verdade? As sombras iniciavam uma dança frenética ao seu redor, e a figura encapuzada se aproximava, um sorriso enigmático cortando sua face monstruosa. O homem estava prestes a descobrir um aspecto da sua própria alma que teria poder para destruí-lo. Mas o que mais poderia ele perder? O chão se abriu, como se estivesse respondendo ao grito desesperado do homem. Sentindo a gravidade puxá-lo, ele se lançou para frente, uma tentativa instintiva de escapar daquela figura que se aproximava como um predador. Mas onde quer que ele se virasse, a sombra o seguia. Uma presença constante de dor e tormento. As pérolas do colar estavam quentes agora, quase ardendo contra sua pele, como se fossem células de um organismo vivo se alimentando de sua energia. O homem sentiu um aperto no peito e o desejo de se libertar daquela conexão. Mas sua mente estava envolta em um turbilhão de emoções. Tudo o que ele havia almejado por tanto tempo, sucesso, riqueza, poder, agora parecia uma armadilha. Você ainda não entendeu, não é mesmo? A voz da criatura soou como um eco de demônios do passado. Você está no caminho da ruína. E esse é apenas o início. A verdade não é um presente, mas uma maldição que se arrasta por gerações. Ele parou, encarando aquele espectro com uma determinação renovada. O que você quer de mim? Diga logo. Ah, a verdade é clara como o dia. Mas o que você realmente quer saber não está escrito em palavras. A criatura gesticulou, e de repente, flashes de imagens surgiram diante dele. Sua infância miserável, a mãe doente, a pobreza, a solidão. Você deseja a vida que sempre sonhou, mas o preço é mais do que você pode imaginar. O homem prendeu a respiração. Cada memória ressoava como um golpe em seu coração. Era como se estivesse assistindo a um filme de sua própria vida, um drama trágico que o levava de volta aos momentos que ele preferia enterrar. Eu fiz tudo isso para mudar. Eu nunca quis este destino. Ele guiou sua voz, tentando repelir aquelas memórias, mas a figura diante dele apenas sorriu. Esta é a ironia. O que você busca é precisamente o que te leva à destruição. O poder corrompe. E você está pronto para se sacrificar por isso. As palavras soavam pesadas, como se estivessem adicionando mais peso ao colar. Ele olhou para o céu acima, onde nuvens se aglomeravam, prenunciando uma tempestade. Uma tempestade de fúria ou de liberdade. Ele queria acreditar que ainda havia uma saída, uma maneira de se desvencilhar daquela maldição. Então, num impulso, ele decidiu: se a verdade é a minha libertação, então que venha. Eu não tenho medo do que posso perder. Ele desafiou, suas palavras vibrando nos ares pesados com um novo senso de poder. As garras da criatura se estenderam, e a luz das pérolas iluminou o espaço como um farol no escuro. Uma escolha ousada. Mas prepare-se, pois o que você ganhará é uma revelação que mudará a sua vida para sempre. E, com um movimento brusco, a criatura sussurrou algo ininteligível. Instantaneamente, o homem foi envolto por uma onda de energia que emanava dela, como um furacão. Ele sentiu a consciência se expandir, como se a verdade estivesse sendo injustamente rasgada de seu ser. Fitas de dor e prazer, amor e mágoas passaram diante de seus olhos. Ele sentiu cada fragmento, cada escolha e consequência se entrelaçando em um único fio de sua existência. Pela primeira vez, a escuridão e a luz se fundiram, revelando não apenas quem ele era, mas o que poderia vir a ser. Mas, no seu íntimo, uma pergunta surgiu, eclipsando tudo. E se a verdade que eu descobri for ainda mais devastadora do que a maldição que carrego? Então, no centro da turbulência emocional, uma imagem clara brotou em sua mente: a idosa milionária. O que ela sabia sobre ele? Havia algo mais profundo na conexão que tinham? Ele se lembrou de seu olhar, o toque gentil em seu braço. Ela poderia ser a chave para entender tudo isso. A tempestade rugiu acima, enquanto ele buscava uma resposta. Mas a verdade estava se aproximando,
pairando como uma sombra silenciosa, pronta para revelar um segredo que ele nunca poderia ter imaginado. E assim, no calor daquela transformação, ele percebeu que estava prestes a fazer uma escolha que poderia não só redefinir seu destino, mas também o que significava ser homem. O que ele encontrará quando tudo estivesse exposto? Ele não teve tempo para processar tudo o que ocorria. A tempestade rugia com uma fúria sem precedentes, e a energia emitida pelo colar em seu pescoço pulsava em sintonia com os trovões que ecoavam ao longe. A criatura lançava uma sombra ainda mais profunda, e as palavras dela ecoavam na sua mente como um canto sombrio. Ele precisaria de coragem, ou do contrário, a verdade poderia despedaçar sua sanidade. De repente, a visão turva começou a se esclarecer, e ele encontrou-se novamente no centro da cidade, perdido em um mar de rostos anônimos. A multidão passava por ele, ingênua, despreocupada com o destino que estava prestes a se revelar. Olhos vazios, rostos indiferentes, almas que, como a sua, estavam presas em suas próprias verdades. Ele se lembrou da milionária, o último ato de bondade que poderia costurar os fragmentos de sua história. Ele precisava encontrá-la. Precisava saber se a conexão que sentirá era realmente um fio da verdade ou uma armadilha nascida de suas ansiedades. Passou pelos prédios altos. A cidade vibrava como um órgão pulsante, mas ele conseguia sentir a melodia sombria. O cheiro de chuva misturado ao asfalto quente parecia sussurrar segredos em seu ouvido, provocando uma sensação de urgência. Cada passo era um desafio, uma luta contra visões da própria vida que o levavam a se perder ainda mais. A mente dele estava uma tempestade, e ao se aproximar da casa protegida por cercas de segurança brilhantes e câmeras vigilantes, as batidas do coração se tornaram um tambor ensurdecedor. Ele hesitou por um segundo. O poder que a criatura prometera ainda reverberava em suas veias, mas era a incerteza que dominava agora. O que seria necessário fazer para desvendar a verdade que tanto buscava? Seus dedos tremiam ao tocar a campainha da mansão. O som ecoou, rasgando o silêncio da tarde silenciosa. Esperou, tenso. A expectativa quase o sufocava. Então a porta se abriu, lentamente. Era ela, a milionária. Seus olhos eram um misto de surpresa e algo mais profundo. Uma sabedoria que parecia transcender o tempo. Você veio, disse ela, a voz embargada. Você sente a mudança? Não sente. Ele assentiu, afundando na gravidade das palavras dela. A dor no peito se intensificou. Ele estava ali, cercado por memórias antigas e verdades não ditas. O que você sabe sobre mim? Sobre o que estamos ligados? A pergunta brotou de seus lábios como um grito por liberdade. A mulher olhou por cima do ombro, como se estivesse esperando que alguém ou algo a seguisse. Você não pode evitar o que está chegando. A verdade se aproxima com a tempestade e você precisa estar preparado. Preparado para o quê? Ele arqueou a sobrancelha, a frustração vazando em seu tom. Dizer que estou fadado a uma maldição? Que tudo o que eu busquei não vale a pena. Ela fez sinal para que ele entrasse, oferecendo-lhe um olhar que misturava compaixão e temor. Você precisa saber como as peças se encaixam. Mas esteja ciente. Algumas verdades são um fardo. E se você não estiver pronto, poderá perder mais do que imagina. O homem respirou fundo. O que poderia ser pior do que a vida em que vivia? Mas um pensamento aterrador assomava sua mente, e se a verdade revelada fosse tão devastadora que não sobrasse mais nada? Antes que pudesse formular uma resposta, algo que soava como uma explosão irrompeu ao redor. A casa tremeu, os vidros vibraram, e ele viu a tempestade fora da janela se intensificar. Relâmpagos cruzavam o céu como se estivessem anunciando uma catástrofe. Agora, a milionária exclamou, puxando-o para dentro. A verdade está prestes a ser revelada. E você precisa decidir de que lado ficará. Ele sentiu o chão se deslocar sob seus pés, como se o próprio destino estivesse se reconfigurando diante de seus olhos. O que estava para acontecer seria um divisor de águas em sua vida. E naquele momento, ele soube a tempestade não era apenas externa. Era a tempestade que todos carregavam dentro de si. O que será que ele encontraria no coração dessa revelação? O que a mulher poderia revelar que mudaria tudo? O ar na mansão estava denso,
como se o próprio tempo estivesse tenso, esperando por um desenlace inevitável. A mulher o puxou para dentro, e ele sentiu a energia do colar pulsar mais forte. Cada passo em direção à sala de estar parecia um mergulho mais profundo em um abismo de incertezas. As paredes da mansão eram adornadas com quadros antigos e objetos que emanavam histórias não contadas. A luz elétrica piscava, revelando sombras que dançavam ao seu redor. Ele sentia seu coração disparar, a adrenalina correndo em suas veias. O que ela pretendia revelar que justificaria todo aquele mistério? Situe-se aqui, a milionária disse, apontando para um sofá que parecia convidativo. Mas, por dentro, tinha o peso da expectativa que ele carregava. A revelação não será simples. Ela desafiou todas as coisas que você acreditou até aqui. Esteja preparado. Ele se acomodou, apertando as mãos nos joelhos. Só me diga que não estou sozinho nisso. Que não fui o único a sentir essa conexão. Ela respirou profundamente, parecendo pesar as palavras. Às vezes, nós nos conectamos com uma energia antiga, uma força que transcende o tempo e o espaço. Sua vida e a minha são entrelaçadas mais do que você imagina. O que eu sei pode mudar tudo. Um estrondo mais forte retumbou fora, e a tempestade estava atingindo seu clímax. A mulher começou a contar sua história, e as palavras saíam como uma torrente. Meu avô foi um dos fundadores desta cidade, mas ele fez um pacto. Um pacto que trouxe riqueza, mas ao custo de vidas. E você? Você é um dos descendentes das pessoas afetadas. É por isso que nosso destino está interligado. As mãos dele começaram a tremer, e uma onda de choque passou por seu corpo. Um pacto. Vidas sacrificadas? A ideia o fez questionar sua própria existência e as decisões que tomara. Você está dizendo que sou parte disso. Que minha vida foi moldada por algo tão sombrio. Sim, e a tempestade representa mudança. Algo está prestes a acontecer. Há aqueles que buscam desfazer o pacto. Eles acreditam que, se conseguiram arrastar seus ancestrais para a escuridão, podem fazer o mesmo com você. As veias dele pulsavam com o frio da realidade. Era um jogo de opressão e liberdade, uma batalha em que ele poderia ser tanto o caçador quanto a presa. E o que você está fazendo neste meio? Você sabe como quebrar isso. A mulher fez uma pausa, a tristeza transbordando de seus olhos. O que você tem em mãos é o que pode nos ajudar. O colar. Ele carrega a chave para desfazer esse antigo juramento. Mas será preciso coragem para utilizá-lo. E então, como se a tempestade estivesse respondendo a esse chamado, um relâmpago cortou o céu, fazendo as luzes piscarem intensamente e apagarem-se por um instante. Um silêncio irrompeu, e o momento parecia estender-se por longa eternidade. Precisamos agir agora. A milionária gritou, levantando-se abruptamente. Sentiu um frio na espinha. O que estaria por vir era mais sombrio do que havia imaginado. Ele hesitou, o colar brilhando em meio à escuridão. Um símbolo tanto de esperança quanto de perigo. E se eu não for forte o suficiente? E se a verdade for tão aterrorizante que eu não puder lidar? A expressão dela se endureceu. Ou você quebra as correntes que aprisionam não apenas você, mas tantos outros que foram afetados, ou estará condenado a repetir a história. Uma sensação de urgência tomou conta dele. A tempestade estava mais próxima, o caos prestes a atingir a cidade. Ele se levantou, o colar pendendo na sua frente como um farol, guiando-o em meio à escuridão. O que ele decidiria poderia definir não apenas seu futuro, mas o destino de todos ao seu redor. O eco da revelação passava como um vento cortante em sua mente. Mas havia uma pergunta que pairava no ar, envolta em mistério e incerteza. Ele estava disposto a se tornar o herói ou o vilão de sua própria história. Qual será a sua escolha? Então, a mulher questionou, seus olhos embutidos em um súbito temor. Nesse exato momento, um novo estrondo irrompeu, e as luzes piscaram de novo. O desfecho estava prestes a acontecer. O ambiente pulsava com uma tensão palpável, como se cada gota de chuva que caía lá fora fosse um relâmpago de ansiedade entrando pela porta da mansão. Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão em sua mente. O colar continuava a brilhar, aquecendo em sua mão,
como se estivesse vivo e prestes a guiá-lo a um destino desconhecido. Eu vou fazer isso, ele disse, mais para si mesmo do que para a mulher. O medo estava presente, mas também havia uma sensação crescente de determinação. Seus olhos se encontraram com os dela, e ele viu uma mistura de esperança e desespero refletidos. Não é uma decisão fácil. Você precisará se doar completamente. A energia que flui do colar exige verdade e coragem. Se você falhar, ela hesitou, os lábios trêmulos, pode ser o fim para nós dois. Com um movimento nervoso, ele colocou o colar em volta do pescoço. A sensação era intensa, como se uma onda de eletricidade percorresse seu corpo, e uma visão fugaz inundou sua mente. Rostos familiares, murmúrios de dor e desespero. Ele viu o passado se entrelaçar com o presente e soube que a linha entre vida e morte estava mais fina do que imaginava. Cada uma das vidas afetadas pelas escolhas de seu ancestral clamava por libertação. Olhe, o que você está vendo? A mulher perguntou com uma urgência que fez seu peito apertar. O tempo parecia se arrastar, e cada batida do seu coração ecoava em sua cabeça. Vidas, pessoas que sofreram. Estão clamando para serem ouvidas. Ele se forçou a se concentrar, a canalizar a energia do colar. Lembranças de um passado esquecido saltaram à tona, trazendo consigo a imagem dele mesmo, menino, ouvindo histórias de sua avó sobre ancestrais que haviam feito acordos impensáveis. A mulher se aproximou, sua presença um alicerce em meio à tempestade de sentimentos que o envolvia. Você precisa convocar essas histórias. Envolva-se com elas. Use a dor e a verdade delas para derrubar as barreiras do pacto. Ele fechou os olhos e respirou fundo. A tempestade lá fora rugia, e relâmpagos cortavam o céu, como se o universo estivesse em sintonia com a intensidade do que se desenrolava dentro dele. Então ele ouviu um lamento coletivo, uma súplica que atravessava os séculos. Bela ancestralidade que clama por liberdade. Eu ouço vocês. Estou com vocês. As palavras saíram com uma força que ele não sabia que possuía, cada sílaba libertando um eco poderoso pela sala, ressoando como um ritual sagrado. A mulher fechou os olhos, mergulhando em um estado de concentração, e ele sentiu que a energia do colar se intensificava. O ambiente ao redor começou a mudar. As paredes da mansão tremeram. Os quadros pareceram ganhar vida, as figuras nas pinturas assumindo expressões de dor e alívio. Então, tudo mudou. Um grito estrondoso ressoou, e um arrepio passou por eles. A tempestade de fora atingiu um clímax, e a luz elétrica começou a piscar, iluminando momentos de agonia e libertação. Ele viu sombras flutuando, figuras de pessoas que haviam sofrido, todos cientes do que acontecia. O que foi isso? A mulher gritou, seus olhos arregalados. Algo está acontecendo. Não sei o que é. Ele tremia, não apenas de medo, mas de uma intensa conexão com aqueles que estavam clamando por justiça. No entanto, antes que ele pudesse se dar conta, o chão sob seus pés começou a rachar. Um vórtice de energia se formou entre eles, e um grito distante cortou a tempestade. Uma voz poderosa, antiga, soava, e a resposta que ele buscava estava mais próxima do que imaginava. Quem você realmente é, neste pacto? O que você vai fazer agora? A voz ecoou, vibrando em seus ossos. Ele olhou para a mulher, sabendo que o próximo passo que desse poderia selar seus destinos para sempre. Eu não sei como responder a isso, mas preciso descobrir. E rápido. O horror do que estava se revelando o deixou trêmulo. Mas antes que ele pudesse formular um plano, a sombra da verdade se aproximava. A tempestade não era apenas do lado de fora, ela aguardava por eles na própria essência do pacto que havia sido estabelecido. O futuro deles estava prestes a se manifestar de uma forma que nenhum deles poderia prever. E a única certeza era que não havia mais tempo a perder. O vórtice parecia se fechar em torno deles, como se a própria mansão estivesse acordando para uma realidade que não deveria ser revelada. Ele pôde sentir o peso das décadas, dos sonhos e dos pesadelos, pulsando em sua mente. As memórias de seus ancestrais eram como um pesadelo persistente, clamando por reparação enquanto o chão se abria abaixo de seus pés. Considere-se. A voz da mulher cortou o caos,
puxando-o de volta à realidade. Você precisa saber quem você é para responder a isso. O colar é a chave. Os olhos dele se arregalaram. A conexão que havia tentado ignorar estava revelando suas raízes, a essência da sua identidade. Ele se lembrou dos contos que sempre ouvirá de sua avó, histórias sobre um pacto ancestral feito por um homem que abandonou sua família em troca de riqueza e poder. Mas, que poder havia em rejeitar aqueles que o amavam? A resposta estava ali, cravada na raiz dos espíritos, na dor de um legado não cumprido. Eu sou o filho de um homem que foi traiçoeiro. As palavras escaparam de seus lábios, e cada uma delas trouxe à tona uma onda de dor e arrependimento. Mas eu não quero ser como ele. Eu quero mudar o destino. As sombras ao seu redor aumentaram de intensidade, seus rostos distorcidos em manifestações de dor e tristeza. Ele podia sentir suas súplicas, como se buscassem uma resposta que ele mesmo precisava encontrar. Sua mão se fechou em torno do colar, e ele sentiu um calor crescente, como se a joia estivesse se alimentando de sua determinação. A mulher avançou em direção ao vórtice, braços abertos. Então, não se deixe levar pela culpa. Use essa herança para transformar o que é escuro em luz. Abaixe as barreiras. Ele sentiu a energia do colar pulsar em sincronia com seu coração. A tempestade lá fora finalmente parecia encontrar um eco na tempestade dentro dele. Eu estou com vocês, gritou, sua voz carregada com a identidade de tantas vidas. Eu não abandonarei vocês de novo. Os gritos começaram a ampliar, vibrando nas paredes da mansão. O vórtice se expandiu, revelando uma cena aterrorizante de sua história: um filho, abandonado por seu pai, crescendo em um lar tomado pela culpa e arrependimento. Junto a isso, um chamado para a mudança, uma oportunidade de redimir esse passado. As sombras começaram a se dissipar, enquanto as figuras antigas pareciam se dissolver em um véu de luz. Ele sentiu um nó se desfazendo dentro de seu peito, uma esperança florescendo na escuridão. Mas antes que a vitória pudesse completar-se, um novo grito ecoou, feroz e possante. A verdade não é tão simples. Existe outra face do pacto. A voz fez seu estômago revirar, e a mulher hesitou, olhando em volta. O que foi isso? Não pode ser só isso. Ele sentiu um frio percorrer suas costas. Uma nova sombra surgiu, mais imponente do que as anteriores, tomada pela fúria e pelo rancor. Se você continuar neste caminho, o destino de todos será ainda mais sombrio. Ele conhecia aquela voz. Quem é você? Ele perguntou, mesmo sem querer saber a resposta, enquanto a tempestade externa rugia com uma força avassaladora, enviando raios iluminando a sala em flashes distintos. Sou aquele que trouxe o pacto. A figura se revelou lentamente, um semblante familiar. E você, meu querido, não pode escapar do que está destinado a você. O que você escolher agora determinará o futuro de todos. Ele trocou olhares com a mulher, um misto de compreensão e pânico surgindo. A linha entre aliado e inimigo estava prestes a se confundir. Mas eu não estou sozinho. Ele gritou desafiador, pois a pressão aumentava. Você pode pensar que é, mas nem tudo é o que parece, e a verdadeira natureza do seu legado está prestes a emergir. Uma luz devastadora preencheu o espaço, e tudo ao redor deles começou a desmoronar. O que era aquele pacto realmente? E quem eram eles neste tumulto de destinos interligados? Uma nova tempestade estava prestes a arrebentar, e agora era mais do que uma luta pela verdade. Era uma batalha por suas almas. Qual seria a resposta à questão que ficou ecoando? Ele precisava descobrir. O chão sob seus pés tremeu. O vórtice, agora iluminado por um brilho ofuscante, parecia engolir tudo ao redor. Ele sentiu o colar quente em sua mão, pulsando como um coração vivo. A figura familiar à sua frente, seu rosto se misturando com a escuridão, sorria. Era uma expressão cruel, satisfeita, como se soubesse que a tormenta que se aproximava não era apenas física, mas uma tempestade de escolhas e arrependimentos. Você acha que pode lutar contra o que já está escrito? A entidade questionou, sua voz ecoando como um trovão. O seu destino não pertence a você, meu caro. Ele é uma herança, uma maldição, uma condenação. As sombras começaram a girar,
formando imagens de sua infância e adolescência. Ele reconheceu rostos de pessoas que amava, momentos que moldaram sua vida, ao lado de esboços sombrios de decisões tomadas sob pressão. Não, isso não pode ser tudo o que sou. Ele gritou, a angústia reverberando em seu peito. Posso quebrar esse ciclo. A mulher ao seu lado olhava com olhos determinados. Acredite, você tem o poder de mudar isso. O colar é a conexão com os seus ancestrais. Suas almas clamam por libertação. Ela se adiantou, estendeu a mão e tocou o vórtice. Um estrondo ressoou, e uma onda de energia empurrou ambos para trás. A pedra fria da mansão pareceu vibrar, respondendo à bênção que emanava daquela ação. Ele podia sentir as correntes de maldição sendo desfeitas, mas algo escuro ainda pulava à espreita, como um animal faminto. A herança é uma rede, um enredo que você não compreende em sua totalidade. O homem sombrio continuou. Existem forças que você não pode controlar. Ele se virou, encarando aquela figura sinistra. Você sempre pensou que tinha o controle. O pacto talvez tenha mudado minha história, mas pode também ser a chave para liberá-los. O tom de sua voz misturava raiva e determinação. Então, ele virou-se para a mulher, buscando apoio. O desespero estava claro em seu olhar, mas havia um brilho de esperança. Você quer liberdade? Então escolha. O homem da sombra ergueu uma mão. Do nada, imagens começaram a aparecer à sua frente. Visões do que poderia acontecer se ele falhasse, pessoas sofrendo, sua própria família sendo tragada pelo desespero, uma linha do tempo tão sombria que ele quase não aguentou olhar. O que você pretende fazer agora, menino? A verdade pode ser uma armadilha. Em resposta, ele apertou o colar com força, sentindo que cada centelha de energia se unia à sua vontade. Apenas quem se aproxima da verdade pode mudá-la. Ele falou, decidido. Eu não me deixarei levar. Não novamente. A mulher então começou a entoar palavras antigas, uma língua que parecia vibrar nas paredes e ecoar em seu âmago. O som era puro, como um retorno à essência, e ao mesmo tempo feroz, desafiando as trevas que os rodeavam. Então, as sombras ao redor deles começaram a se agitar, como se uma tempestade interna tivesse sido desencadeada. Ele e a mulher estavam agora imersos numa dança improvisada entre luz e escuridão. Agora você vai se descobrir. A voz familiar ressoou, mais uma vez. A maldição nunca veio sozinha, agora você saberá a verdade. E essa verdade pode ser mortal para aqueles que têm uma fé frágil. As últimas palavras reverberaram na mansão, um eco que parecia prometer mais horrores por vir. A visão do futuro se tornava mais clara, mas também mais aterradora. Ele precisava decidir. E agora, não existia mais tempo para hesitações. Qual será a sua escolha? O que você está disposto a sacrificar para desfazer esse paradoxo? O chão tremeu com um volume crescente, e uma nova onda de risco e revelações os envolveu. Uma nova revelação se aproximava, e a tensão era palpável. Ele sabia que precisava agir, mas o que mais ele teria que enfrentar antes de finalmente entender seu legado? Ele respirou fundo, o ar carregado de eletricidade, como se o mundo inteiro estivesse esperando a sua decisão. As visões de suas memórias distorcidas e a presença da figura familiar misturada à escuridão apenas aumentavam a pressão. O colar de pérolas ardia em seu pescoço, pulsando como um coração em sintonia com o seu. Era Hora de Decider. Eu escolho a verdade. A verdade que liberta. A voz dele cortou a tensão do ambiente, num brado que nasceu da mais profunda convicção. A mulher ao seu lado sorriu, e por um breve momento, a escuridão hesitou. O homem da sombra franziu a testa, claramente abalado pela resposta. Mas enquanto o tempo parecia se estender, ele perdeu a luta contra a tempestade que se formava ao redor deles. A casa tremia com a energia que emanava do colar, e as sombras começavam a se dispersar lentamente. Você não compreende o que isso significa. A verdade que você busca tem um preço, um custo que não está disposto a pagar. Não estou com medo do que eu possa perder. As vidas que estão conectadas a mim merecem essa libertação. A certeza queimava dentro dele enquanto as vozes dos seus ancestrais se intensificavam,
clamando por justiça. Uma nova onda de energia envolveu o ambiente, e de repente, a sala de estar da mansão se transformou, como se cada parede estivesse refletindo as memórias e os sofrimentos que haviam sido contidos ali por tanto tempo. As sombras se tornaram figuras fantasmagóricas, rostos carregando histórias de dor e esperança. Convocou-as. Dê voz a eles. A milionária gritou, elevando os braços para o céu em um gesto transcendente. O homem fez o mesmo, permitindo que a energia do colar fluísse através dele. Eu ouço vocês. Ouço suas dores. Estou aqui por vocês. Suas palavras ecoaram com uma força ancestral. Não era mais apenas um confronto entre ele e as sombras. Juntos, eles se tornaram um só, ampliando a força da verdade que se formava no espaço. O homem na sombra rugiu, sua fúria se intensificando. Você terá o que deseja, mas aquilo que você busca não é o que esperava. Com um movimento brusco da mão, a sombra desgostosa arremessou uma onda de escuridão. O homem sentiu um frio cortante. Num momento de instinto, gritou: eu sou mais forte. Essa afirmação pulsou como um trovão, e a luz do colar aumentou como um farol. Ele sentiu os espíritos ancestrais se unindo a ele, e uma onda de esperança tomou conta. O espaço tremeu, e uma luz intensa irrompeu, iluminando tudo ao redor de uma forma quase bruxuleante. A luz da verdade era forte, genuína, e parecia anular a escuridão. As visões de sua vida mudaram. Ele agora via as alegrias e dores de seus antepassados em conjunto, entrelaçadas, como uma tapeçaria que contava não apenas histórias de condenação, mas de luta e superação. Os rostos de seus antepassados surgiram, cercando-o, e a voz familiar o incentivava. Segure firme. A verdade é sombria, mas também é libertadora. É hora de quebrar o vínculo. E ele fez. Ele permitiu que a luz emanasse de dentro dele, um reconhecimento de que suas escolhas moldariam não só seu futuro, mas de todos que o precederam. A figura familiar se desfez em luz, e a sala encheu-se de uma energia palpável, como se o tempo e o espaço estivessem colidindo na fragilidade do momento que estava prestes a se concretizar. Que eu não me esqueça do meu legado, mas que com isso eu possa criar um novo futuro. As palavras saíram de sua boca como um cântico, e o colar brilhar mais do que qualquer coisa que ele já vira. Enquanto a tempestade rugia intensamente do lado de fora, ele percebeu que estava prestes a romper as correntes da maldição. Isso não pode acontecer. A sombra gritou, impotente diante da força de sua determinação. Ele olhou para ela, e num momento de clareza, entendeu que a verdadeira luta não era contra as forças externas, mas contra as vozes que lhe diziam que ele era inferior, que estava preso às suas origens. Então, ele se lançou em direção à verdade que a mulher havia tentado compartilhar, e com um grito de libertação, ele permitiu que suas memórias, suas dores e suas alegrias formassem um único grito coletivo. O colar brilhou em resposta, e a energia pulsava o suficiente para se libertar daquele legado sombrio. Naquele instante, a tempestade acalmou. A luz perpassou todas as almas que estiveram presas no pacto, e um novo futuro se formou, atravessando o tempo e o espaço. A identidade deles estava finalmente restaurada. Quando a luz se dissipou e o eco da vitória se acalmou, ele se viu de volta à rua movimentada de São Paulo. A multidão estava ali, confusa, mas agora a expressão de cada um era diferente. Ele sentiu um alívio intenso, uma conexão renovada com a vida que agora ele poderia viver livre da maldição. Não eram só as pessoas à sua volta que tinham mudado. Ele estava transformado, por dentro e por fora. Olhou ao redor, e entre a multidão, vislumbrou a idosa milionária. Eles trocaram olhares, e ele pôde sentir a gratidão emanando dela. Ele sabia que havia feito a escolha certa, não apenas lutado por uma nova vida, mas quebrado as correntes que mantinham tantos outros presos. E assim, aquele homem comum, que um dia se sentiu perdido, agora carregava não apenas um colar, mas um legado, uma mensagem de que mesmo nas trevas mais densas, sempre há uma luz a ser encontrada, à espera de ser celebrada. A história daquele dia não terminou com uma simples escolha, mas começou a florescer em um futuro onde não só ele, mas todos ao seu redor pudessem encontrar a verdade, transformando suas vidas para sempre.
Agora, se você se emocionou com essa história e deseja continuar acompanhando jornadas incríveis como essa, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Junte-se a nós nessa jornada e faça parte das próximas histórias exclusivas.